Bom, nós já vimos um pouco então sobre números racionais. Agora vamos começar essa segunda parte dessa aula, tratando dos irracionais. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que são esses números irracionais. O que a gente aprende na escola é que são números que têm uma expansão decimal, que não é finita nem periódica. Por exemplo, o número 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Se você sair colocando todos os naturais em sequência, claramente esse número não é uma dízima periódica. Observa que ele não tem uma parte que fique se repetindo. Também não é um número racional com uma expansão finita. Ele tem uma expansão infinita e não periódica. Agora, a pergunta seguinte que a gente se faz é: será que faz sentido pensar num número como esse? Será que isso tem algum significado, alguma utilidade? Ou isso é apenas um invento da nossa cabeça? Sai aqui escrevendo números sem nenhuma lógica ou com uma lógica esquisita e a gente chama isso de irracional. O que a gente vai ver é que faz sentido sim pensar em números irracionais, números que não têm expansão periódica nem expansão decimal finita. Para isso, vamos ver casos muito simples em que esses números aparecem. Vamos começar considerando aqui um quadrado. Imagina que você tem lá um quadrado de 1 metro de largura. Tá? 1 metro aqui de lado, então. E agora a gente quer colocar um barbante aqui. Você tem lá seu quadrado, uma cartolina grande com 1 metro por 1 metro, e você quer colocar um barbante que vá fazer aqui exatamente a diagonal do quadrado. Qual deve ser a medida desse barbante? Bom, para ajudar a gente nesse cálculo, vamos recorrer ao nosso velho amigo Teorema de Pitágoras, que a gente vai ver melhor daqui a algumas aulas. Bom, segundo o Teorema de Pitágoras, sempre que a gente tem aqui um triângulo retângulo, imagina isso aqui é um ângulo reto, a soma do quadrado dos lados é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui na nossa cartolina a gente pode ver claramente que isso aqui é um triângulo retângulo, esse triângulo aqui. Então vamos usar o Teorema de Pitágoras. Se a gente chamar essa diagonal aqui de D, a gente vai ter que, se a medida da diagonal for D, nós teremos que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que isso aí, obviamente, é 2. Logo, quanto que é D? D é igual a raiz de 2. Na verdade, raiz de 2 metros, né? Então, a medida do barbante que a gente vai precisar aqui é raiz de 2 metros. É um comprimento, o comprimento da diagonal desse quadrado daqui. Claro que deve existir um número que represente essa medida, certo? Nós temos que ter um número, uma quantidade para representar essa medida daqui. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é que esse número daqui, raiz de 2, não é um número racional. Ele não pode ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Então, será que raiz de 2 é racional? No livro de vocês não está feita a demonstração de que raiz de 2 é irracional, mas eu acho importante para a gente ver um exemplo de um argumento matemático. Nós estudamos tanto argumentos nas últimas aulas que eu acho que é bastante importante a gente ver um exemplo prático aqui, um exemplo verdadeiro. Como que tudo aquilo é usado pelos matemáticos para fazer uma demonstração. Vocês vão ver que é uma sequência de passos muito simples, encadeadas com aquela linguagem que a gente estudou. Então, nós vamos começar com essa proposição daqui. Se raiz de 2 é racional, então raiz de 2 é igual a P sobre Q para alguma fração irredutível P sobre Q. Tá certo? Nós vimos que todo racional pode ser escrito na forma P sobre Q, em que P e Q são inteiros. E nós sabemos que podemos sempre simplificar a fração até ter uma fração irredutível. Uma fração irredutível é uma fração que não pode mais ser simplificada, já está ao máximo simplificada possível. Então, essa proposição daqui é uma proposição natural. Se raiz de 2 for racional, deve existir uma fração P sobre Q, que é igual a raiz de 2.
Agora, se raiz de 2 é p sobre q, então 2 vai ser p ao quadrado sobre q ao quadrado. Elevei ao quadrado dos dois lados. Até aqui, uma proposição bem simples, certo? Agora, se 2 é igual a p ao quadrado sobre q ao quadrado, então 2 vezes q ao quadrado é igual a p ao quadrado. Lembra, o q é diferente de zero, eu multipliquei por q dos dois lados, por q quadrado, na verdade, e obtive isso daqui também. É algo bem natural. Mas agora a gente faz essa observação bastante importante, essa outra proposição aqui. Se 2 vezes q ao quadrado é igual a p ao quadrado, então p ao quadrado é par, porque p ao quadrado é múltiplo de 2. Olha, ele é igual a 2 vezes q ao quadrado. A próxima proposição diz que se p ao quadrado é par, então p é par. Vamos observar que sempre que você multiplica um número ímpar por ele mesmo, você obtém um número ímpar. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9, é ímpar. 5 vezes 5 é 25. Não tem como você ter um número ímpar ao quadrado resultando num número par. Então, se o quadrado de p é par, a gente pode concluir que p é par. Nossa próxima proposição diz que se p é par, então p ao quadrado é múltiplo de 4. Vamos ver aqui por que nós podemos afirmar isso. Se p é par, então p é igual a 2 vezes n para algum natural n. Essa aqui é a definição de um número par, é o número que é o dobro de algum natural. Mas então p ao quadrado, quanto que é? P ao quadrado é igual a 4 vezes n ao quadrado. Basta elevar dos dois lados ao quadrado. Mas isso significa que se p é par, então p ao quadrado ele é múltiplo de 4. Veja, é 4 vezes n ao quadrado. Por isso, nós podemos afirmar que se p é par, então p ao quadrado é múltiplo de 4. Agora vamos prestar atenção a essa proposição aqui, que ela é mais delicada. Se p ao quadrado é múltiplo de 4 e 2q ao quadrado é igual a p quadrado, então q quadrado é par. Vamos ver por que ele está dizendo isso. Se 2q ao quadrado é igual a p ao quadrado, então q ao quadrado, quanto que é? Q ao quadrado vai ser p ao quadrado divididos por 2. Mas, se p ao quadrado é múltiplo de 4, então nós vimos aqui que podemos escrever p ao quadrado como 4 vezes algum natural ao quadrado. Isso, divididos por 2, dá q ao quadrado. Logo, q ao quadrado vai poder ser representado na forma 2 vezes n ao quadrado. Aqui o que eu fiz foi simplificar esse 2 com esse 4 daqui. Mas então, a gente vê que q ao quadrado tem que ser um número par, porque ele é 2 vezes um natural ao quadrado. Nossa proposição diz isso. Se p ao quadrado é múltiplo de 4 e 2q ao quadrado é igual a p quadrado, então q quadrado é par. Agora, se q quadrado é par, então q é par. Essa é a mesma observação que a gente fez aqui para p. Ó. Se p ao quadrado é par, então p é par, né? Lembra, a gente observou isso verificando que um número ímpar ao quadrado sempre resulta num número ímpar. Então, se q ao quadrado é par, q não pode ser ímpar, tem que ser par. Agora aqui começa o pulo do gato. Se p e q são pares, então p sobre q não é uma fração irredutível. Mas por que eu digo que isso aqui é o pulo do gato? Como que a gente começou esse argumento? A gente disse, vamos supor que raiz de 2 é um racional. Então, raiz de 2 tem que ser escrito na forma p sobre q, para alguma fração irredutível p sobre q. Bom, o que eu fiz? Eu escrevi raiz de 2 como p sobre q e fui, a partir daí, tirando conclusões. E o que a gente vai obter é que necessariamente p sobre q não é uma fração irredutível.
Se raiz de 2 é igual a p sobre q, então 2 é igual a p ao quadrado sobre q quadrado. Mas se 2 é igual a p quadrado sobre q quadrado, então 2q ao quadrado é igual a p ao quadrado. Mas se 2q ao quadrado é igual a p ao quadrado, então p quadrado é par. E assim por diante, até que eu concluir que eu posso vir direto para cá. Se raiz de 2 é p sobre q, então p é par e q é par. E, portanto, se p e q são pares, p sobre q não é uma fração irredutível. O que esse argumento aqui está mostrando para mim, a conclusão dele, é que sempre que eu escrevo raiz de 2 na forma p sobre q, eu obtenho algo que não é uma fração irredutível. Mas para um número ser racional, tem que ser possível escrevê-lo como uma fração irredutível. Uma fração já na sua forma simplificada. Nós estamos vendo que é impossível fazer isso com raiz de 2. Logo, o que a gente conclui daí? Conclusão: raiz de 2 não é racional. Por que eu concluí isso? Porque não é possível escrever raiz de 2 na forma p sobre q, sendo p sobre q uma fração irredutível. Então, nós estamos observando aqui que uma coisa tão simples quanto a medida da diagonal do quadrado de lado 1 metro, essa medida daqui não é um número racional. Um comprimento tão banal quanto a diagonal do quadrado de lado 1, ele tem como medida um número que não é racional, que é um irracional. Na verdade, existem muitos outros irracionais, mas isso já não é algo que nós vamos abordar em nosso curso. Agora nós vamos lembrar um pouco sobre porcentagens. Na verdade, nós vamos ver alguns exemplos e fazer um exercício. O que significa 10%, essa porcentagem? 10% nada mais é do que 10 em 100. 10 centésimos. Então, ela pode ser representada como fração 10 sobre 100 ou ainda como número decimal 0,1. Dizer que vão te dar 10% de desconto é dizer que você vai pagar menos 10 centésimos do preço do produto, ou que você vai ter um desconto que é igual a 0,1 vezes o preço do produto. Outro exemplo, 25% é 25 em 100. Um desconto de 25% é um desconto cujo valor é 0,25 vezes o preço do produto. Observa que simplificando essa fração daqui, a gente obtém 1/4. Então, na verdade, um desconto de 25% é um desconto de 1/4 do valor do produto. De maneira geral, x% equivale a x em 100, a fração x sobre 100. Para obter x% de uma determinada quantidade, o que nós temos que fazer é multiplicar esta quantidade pela fração x sobre 100. Vamos ver agora então um exercício. Essa questão está no nosso EP, no EP 6. Então, essa questão de porcentagem ela foi desenvolvida para um concurso público em 94 pela CESP. A questão diz o seguinte: um trabalhador gastava 30% do seu salário com aluguel. Após certo período, seu aluguel havia aumentado 700%, enquanto seu salário foi reajustado em 500%. Então, a porcentagem do salário que ele passou a gastar com aluguel foi. Para fazer esse cálculo, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o aluguel que ele pagava antes de A0. E a gente sabe que esse aluguel correspondia a 30% do salário dele na época. Então, vou escrever que isso é 0,30 ou 0,3, que é 30%, de S0, sendo que S0 era o salário antigo dele. Após certo período, seu aluguel havia aumentado 700%. Se o aluguel aumentou 700%, ele passou a pagar o novo aluguel, que é a A1, vou chamar de A1, vai ser A0 mais 700% de A0. Quanto que é 700%? É 7 vezes A0. Logo, A1 passou a ser 8 vezes A0.
Já o seu salário foi reajustado em 500%. Ou seja, S1, que vai ser o seu novo salário, vai ser S0 mais 500% de S0, que dá 500% é 5, 500 sobre 100, né? Dá 5, S0. Ou seja, o seu novo salário é 6 vezes o salário anterior. E o que a gente quer saber agora é qual a porcentagem do salário atual que ele gasta com aluguel. Bom, quanto que é a 1 sobre S1? Isso daí vai ser 8 vezes A0 sobre 6 vezes S0. Só que quanto que é A0? A0 é 0,3 S0. Então, isso dá 8 vezes 0,3 S0 sobre 6S0. Bom, eu posso simplificar aqui cortando esse S0 com esse 0. 2,4 sobre 6, mas a gente ainda pode simplificar. Dividindo 2,4 por 6, a gente obtém 0,4 sobre 1, 0,4. Logo, a gente está concluindo que A1 é igual a 0,4 S1. Isso equivale a 40% do salário atual. Logo, a resposta correta é letra C, 40%. Assim, nós terminamos mais uma de nossas videoaulas. Bons estudos e até a próxima!